nosso dever perante todo o povo de Deus. Nós temos sempre que observar com devido cuidado para o bem de todos, cujo bem é a salvação nossa, e condições que implicam na nossa salvação, que podem nos impedir até de alcançarmos o que o Senhor nos prometeu. Como é o caso que isso acontece corriqueiramente na vida das pessoas. Então, nosso dever é anunciar e trazer para todos que devem vigiar. Isso já foi passado, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, mas considerando em comunhão com o Senhor, vemos esta necessidade de passar a toda a nossa querida irmandade. Este assunto trata-se sobre o pecado da mentira e do engano. Isto porque mentira e engano, isto vem do nosso inimigo, do nosso adversário. Isso faz parte da vida de todo ser humano. E pela própria natureza humana, a pessoa em sua defesa ou defesa de seus interesses usa desse artifício que é mentir ou enganar para ter algum proveito. Só que para os filhos de Deus, resgatados pelo Senhor, para sair deste mundo e herdarem a vida eterna, então nós temos que cuidar. Eu vou ler para os irmãos uma carta que foi feita, como disse, já há algum tempo. Foi em janeiro de 2023. Então me veio avante, eu vou ler para os irmãos, não é muito longa. A mentira e o engano são atos pelos quais se induz a pessoa a crer no que não é verdadeiro. A mentira e o engano provém do diabo, porém a verdade procede de Deus. Por isso que Deus abomina a mentira, pois através dela o tentador enganou Eva e Adão, surgindo por isso o pecado e a morte. Mentir ou enganar conscientemente é pecado diante de Deus, pois segundo a sua palavra, os mentirosos não entrarão no reino dos céus, como escrito no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A mentira e o engano ocorrem quando a pessoa deliberadamente leva outras a crerem em fatos ou afirmações falsas ou fraudulentas, que não são verdadeiros, pois a fraude também é pecado. Não constitui pecado quando a pessoa fala ou afirma alguma coisa que está enganada ou equivocada. Porém, usar como artifício para fazer crer no erro, burlando ou ludibriando a outros, isso é pecado. Em Êxodo, capítulo 20, verso 16, está escrito: não dirás falso testemunho. Em Salmo 101, verso 7, está escrito: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Em João, capítulo 8, verso 44, Jesus falou aos judeus: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentir, enganar ou fraudar são atos constantes na vida das pessoas. Mentira grande ou pequena sempre será mentira. Ela é abundante na vida das pessoas, tanto nos negócios comerciais, documentos e comunicações faladas ou escritas. Para os crentes em Jesus Cristo, essa prática é pecado. A falta de vigilância e prudência faz com que isso se torne comum
a pessoa mentiu ou não é a sua própria consciência. Por isso é necessário que tenhamos sempre uma pura consciência diante de Deus. O apóstolo Paulo recomendava aos Colossenses no capítulo 3, verso 9 e 10: não mintais uns aos outros, pois que já despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em Efésios 4, verso 25, Paulo exortava os irmãos dizendo: pelo que deixai a mentira e falai a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aquele que mente com conhecimento comete pecado, e para que seja perdoado, deve ir aos pés do Senhor humildemente e arrependido, confessando o seu pecado